Marlon, como é que é chegar aqui na coletiva sabendo que você fez um baita jogo ali no Clássico, mas vai ter que responder várias perguntas sobre o Wendel, sobre Gum? Olha, primeiramente fico contente pela minha atuação no jogo, né? Óbvio que estávamos vencendo a partida e infelizmente acabamos tomando empate, mas são coisas do futebol, né? Falar sobre outros atletas e sobre a equipe, mas creio que estou preparado para responder sobre todos os aspectos. Como que foi já teve alguma conversa com o Wendel sobre esse caso dele? O Abel falou, né, que ele tem chegado atrasado todos os dias, e vocês, atletas, têm percebido isso? Têm conversado internamente com ele? Olha, eu particularmente não estava sabendo da situação, né? Até porque foi citado que ele chega atrasado, mas eu nunca vi os horários que o Wendel chegava, até porque não é do meu interesse. Mas alguns atletas chegam antes para fazer um pré-treino e eu sou um desses que chega antes para fazer alguns trabalhos, então nunca vi que horário o Wendel chegava e também não sabia disso. Mas o Wendel é um grande jogador, acho que o nosso elenco é novo e acho que todos os garotos que estão surgindo agora no futebol estão sujeitos a isso. Ele é um grande jogador e espero que ele possa estar o melhor possível para ajudar o Fluminense. Mais uma da minha parte aqui. E como que é essa questão do futebol, Marlon? Queria que você até pudesse comparar com a tua carreira, porque o Wendel começou o ano disputando a Copa São Paulo e o Gum começou o ano saindo do time, né? Teve uma cirurgia que ele teve que fazer no pé e agora no mesmo jogo um volta, o outro sai por causa de indisciplina em pouco tempo, né? Como é que é essa questão do futebol? Você já viveu também esse sobe e desce aí da bola? Como todo mundo diz, é fácil chegar e é difícil se manter, né? Quando eu virei profissional no Criciúma, eu era terceiro reserva dos juniores e por uma série de lesões e suspensões eu acabei tendo uma oportunidade num jogo contra o Botafogo na Série B, se não me engano, que se eles ganhassem eles seriam campeões e a gente estaria na zona de rebaixamento. Eu tinha 17 para 18 anos e foi a minha primeira chance, não acaso caiu no colo e acho que com o Wendel foi parecido, ele teve uma ascensão meteórica, mas eu acho que ele tem a consciência disso, que quando você tem uma ascensão muito grande você tem responsabilidades, ele é um grande jogador, creio que ele vai voltar a ser o Wendel que a torcida gosta, porque ele tem muito potencial e pode chegar muito longe. E contra algum, acho que ele é um ícone do clube, né? Até pela história que ele tem aqui. Já fez grandes jogos, já conquistou títulos, já evitou a equipe do rebaixamento, quer dizer. Então, é gratificante você ver um companheiro voltando ao futebol, né? Apesar de eu estar há pouco tempo no clube, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento da carreira do Gum. Espero que ele esteja pronto para ajudar a gente no domingo. Marlon, qual o recado que o Abel passa para vocês com esse tipo de atitude? Ter um jogador que se tornou destaque do time porque ele colocou na equipe, falando de ir para o PSG, enfim. Ele tira o jogador de um jogo para outro, a titular passa a não ser nem relacionado. A mesma coisa com o Léo, dando oportunidade para você. Qual o recado, o que vocês entendem quando o treinador tem esse tipo de postura? Olha, creio que hoje em dia você tem muitos exemplos, né, sobre conduta. O Wendel não é uma má pessoa, creio que, eu não estou sabendo muito bem da situação, mas se ele errou, ele já aprendeu, ele é uma pessoa de excelente caráter, um excelente profissional, mas hoje em dia você é muito bem instruído contra a vida fora de campo e sobre o que você tem que fazer fora de campo também, mas creio que ele está aprendendo nesse momento, sabe que ele tem mais a ouvir e trabalhar, então ele vai voltar e vai ajudar a gente da melhor maneira possível. E quanto ao caso do Léo, ele vinha jogando bem, na minha opinião até, mas eu recebi a oportunidade de Fla-Flu e fui bem, e creio também que quando eu joguei, eu não fui muito bem nas oportunidades anteriores, até por isso que o Léo estava jogando. Apesar de tudo, eu e o Léo somos grandes amigos, a gente não tem nenhuma rivalidade, porque a gente divide posição, enfim, mas eu sempre prezo isso, porque a amizade é muito importante, a gente tem um clube para defender. Sim, mas eu não falo nem do Wendel e nem do Léo especificamente. Vocês são um grupo muito jovem. E quando o Abel tem esse tipo de postura, que o jogador nessa partida é titular, na outra, se não teve bom comportamento, não é nem relacionado, qual é a mensagem que ele passa para vocês? Você sente que o grupo sente exatamente isso? Que tem que ter comprometimento, tem que se dedicar, senão nem relacionado é? É evidente, qualquer profissão, creio que você tem que ter comprometimento, porque, principalmente no futebol, as famílias dos atletas dependem deles, muitas pessoas dependem dos atletas. E comprometimento é essencial, profissionalismo é essencial. Creio que se essa é uma decisão que o treinador tomou, é melhor para o elenco. E o Wendel está aí hoje? Chegou na E acho que não é segredo para ninguém que foi o seu melhor jogo pelo Fluminense, né?
Como é que está sendo a sua evolução desde a sua estreia, acho que foi contra a Católica, até agora que você chega? Você está sentindo um crescimento, sente também uma confiança do grupo? Olha, eu fico muito contente, né? Ontem após o jogo eu estava falando com meu pai, né? Que é a primeira pessoa que eu sempre ligo, meu pai e minha mãe. E eu ressaltei para eles que, não por se tratar de um Fla-Flu, por estar no Fluminense, mas que tinha sido o melhor jogo da minha carreira, porque antes de eu chegar no Fluminense eu sempre fui muito criticado por problemas defensivos, por ser um atleta um pouco desatento dentro da partida. E creio que ontem eu consegui fazer um bom jogo. Não é fácil você chegar num time pequeno para um clube do tamanho do Fluminense, com a responsabilidade que se tem de jogar no Fluminense, até pela situação que a equipe se encontra no momento. E eu fico muito feliz porque a oportunidade caiu para mim no momento que eu sinceramente não estava bem, mas eu me preparei o máximo possível. O professor Abel e toda a comissão me deram muita confiança, os atletas me deram muita confiança. E eu ressaltei ontem após o jogo que no futebol a confiança é muito importante. E você ter um jogo para marcar um atleta com um berril que os números dizem que é um dos mais rápidos do mundo, então é complicado você marcar esse tipo de jogador. E não só ele, como a equipe do Flamengo tem um grande time, né? A gente conseguiu suportar bem. Apesar de não ter sido com a vitória, creio que a gente pode tirar muitos pontos positivos da partida. E agora o Fluminense está na situação ainda para brigar contra um Z4, que não é a situação que o Fluminense quer, mas tem 6 jogos, os próximos 6 jogos, 5 são no Rio de Janeiro, né? 4 em casa, e ainda pega um clássico contra o Botafogo, e praticamente todo mundo é adversário direto nessa briga, né? O foco é ainda maior para tentar sair dessa situação logo agora, nesse período que vai jogar tanto no Rio. Claro. Nós jogadores estamos analisando muito bem a tabela, né? Esses jogos que nós vamos ter agora são cruciais. Creio que Avaí e São Paulo em casa são adversários diretíssimos, temos que pontuar em casa. É claro que queremos a vitória, mas se não ganhar, óbvio que conseguir pontuar. Porque agora é o momento que a gente tem que matar os adversários diretos, né? Para a gente não ser surpreendido, essa situação é muito incômoda. Você vê a tabela que se você ganha um jogo, você pula 5, 6 posições, e se você perde, você desce muito. Então é um momento que você não pode vacilar, tem que fazer as pontuações para não ser surpreendido. Falou que acabou ganhando alguns. Nesse momento, que é um momento complicado, ele ganha novas surpresas. E ele colocou o Richard e falou de você também, pensando já na sequência. Você pensa nisso, assim, em já próxima partida, essa contra o Avaí, e poder ser titular também, e conseguir uma sequência, porque você foi um jogador que o Abel foi atrás, né? Que o Abel viu, que o Abel gostou, te colocou de início e não conseguiu render o esperado, mas nessa partida ele parece ter gostado do que viu. Não, é verdade. Antes de eu saber que eu ia jogar o Fla-Flu no início da semana, o Abel me chamou e perguntou por que eu não estava conseguindo render. E eu disse para ele que eu estava ciente que eu não estava tendo uma sequência no Fluminense, porque quando eu tive as oportunidades eu não correspondia à altura. E eu acho que, na minha opinião, é muito importante você ter uma autoconsciência de saber o seu rendimento. E eu sabia que eu ainda não estava rendendo melhor ou aquilo que é esperado. Até pelo respaldo que o pessoal do clube teve para me trazer, o esforço que fizeram. Mas ele me deu muita confiança para jogar um jogo desse tamanho, e acho que para mim, que é um atleta novo, a confiança é muito importante, porque eu estou começando e, poxa, você entra antes do aquecimento, tem a pressão de uma torcida, você imagina os lances do jogo, e você entra no jogo com jogadores, poxa, de um alto calibre. É difícil você jogar contra uma equipe que tem a criação Everton Ribeiro, tem Everton e Berril nas pontas, tem jogadores de seleção do outro lado, e a nossa equipe é uma equipe muito jovem, mas ao mesmo tempo muito aguerrida, e é óbvio que eu fico muito contente com os elogios do professor, mas eu tenho que continuar trabalhando mais ainda, porque foi apenas um jogo e eu tenho que ganhar uma sequência, mas eu tenho que mostrar o futebol, porque no futebol, no domingo você é bom e na quarta você é ruim, então a todo momento você tem que estar provando para alguém, senão outra pessoa pode tomar o seu lugar. E eu quero me firmar no Fluminense, quero fazer história aqui, mas para isso preciso melhorar muito ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho do clima. Você vê de ontem para hoje, assim, uma situação um pouco diferente, porque o Abel falou muito de renascimento, que depois do que ele viu em campo, parece que o Fluminense vai renascer dentro do Campeonato Brasileiro. Você acha que, apesar de ter sido um empate, não ter sido a vitória, vocês, jogadores, saíram um pouco com essa sensação? O jogo contra o Flamengo serviu para provar para vocês mesmos que dá para conseguir os objetivos nessa reta final? Pelas circunstâncias do jogo, sim, né? Porque ultimamente a gente não vinha fazendo boas apresentações, até por isso tínhamos somado apenas, creio que, 1 ponto nos últimos jogos. E foi muito importante para o elenco, né? Contra um adversário do tamanho do Flamengo, é um clássico, um jogo histórico. Então a gente conseguiu fazer uma boa partida, claro que sim, é um ressurgimento da equipe. Creio que a gente tem que melhorar muito ainda, corrigir muitas coisas para, contra esses adversários diretos, conseguir fazer as pontuações.